pode ficar de fora disso. Sabe, isso não é chavão, isso é profético, isso é entendimento bíblico. Então levante a tua mão direita. Existe uma unção aqui. Todos nós precisamos de milagres. Talvez a gente precise de milagre dentro da gente, talvez a gente precise de milagre na nossa família, talvez a gente precise de milagre numa questão que a gente está colocando, trabalho, estudo, não sei. Existem coisas que a gente trabalha para fazer, mas existem coisas que a gente trabalha para fazer. E qual é o milagre? O milagre é a chuva. Deixa eu te falar, o milagre é a chuva. Eu e você, a gente pode trabalhar muito, a gente pode estudar muito, a gente pode procurar a conexão, a gente pode procurar o relacionamento, a gente pode procurar a restauração, mas se não tiver a chuva, a semente não brota, a colheita não vem. Esse é o milagre do Senhor. O entendimento de Israel é esse. Ele trabalha, prepara a terra, ara a terra, ara a terra, ara a terra, ara a terra, coloca a semente, e o milagre é a chuva, meu irmão. O que faz a diferença na nossa vida é a chuva. A gente segue todo o processo, mas o que faz a diferença é a chuva, minha irmã. Ei, então levanta a tua mão e começa a pedir: Senhor, derrama chuva sobre a semente da minha vida, derrama chuva sobre o que eu tenho colocado diante do Senhor, derrama chuva. A chuva é o milagre. Hoje o milagre vai acontecer. Ei, vai colocando diante de Deus. Só pra quem crê. Hoje a chuva é o milagre, a chuva é o diferencial, a chuva é aquilo que você não tem controle, que eu não tenho controle. Hoje o milagre vai acontecer. Ei, ele canta e baixai. Hoje o milagre vai descer. Ele canta e baixai. Não seja como Tomé. Existe um manto de ressurreição sobre a tua vida, existe um manto de recomeço, existe um manto de vida, existe um manto de milagre. Comece a agradecer a Ele. Me chama pelo nome. Comece a agradecer a Ele. É dele, por Ele, para Ele. Ele é o Senhor da chuva. Oh! Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, me ressuscita-me. Senhor, libere sobre a tua vida o milagre que você precisa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir a Ele? Pode se assentar. Estamos diante e sob esse manto de milagre. Quero convidar você a não deixar de estar conosco à noite, celebrando a festa da Páscoa. Existe uma unção diferenciada. Amém? Amém? Isso é profético, irmãos. Isso é só espiritual. Se você me perguntar, se você quiser, existem coisas, eu tenho ensinado aqui, que a gente não entende, mas a gente compreende. E a gente compreende vivendo. Eu não consigo entender os mistérios do Senhor. A minha mente é limitada para entender a ação de um Deus ilimitado. Mas a minha mente é conectada com Ele para que eu possa compreender. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Compreender o que a palavra diz, compreender que a verdade é para ser vivida. Eu quero convidar você, quero ler 2 textos com você nessa manhã. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 3, é um texto conhecido. Vamos nos assentar à mesa com Jesus. Tomamos um café já com Jesus. E agora a gente vai poder comer do pão e do cálice com Jesus. Que momento, gente.
Romanos 3, verso 23. Vamos ler a partir do verso 21. O apóstolo Paulo, falando da justificação pela fé em Cristo, ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pode repetir comigo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora vamos lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, 1 Coríntios. A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Esse é o segundo texto. Você pode dizer: fazer isso em memória de mim. Quando o Senhor estabelece esse momento e pede que isso seja feito, a ceia seja celebrada, e aí nós temos a Páscoa judaica, nós temos a Páscoa judaica que se transforma no Evangelho, na Santa Ceia, e nós temos a ceia que nós celebramos hoje, que não tem, que a gente precisa entender. Mandar aqui no ponto aqui, que tem aula para as crianças aí de 3 a 6. 3 a 6, as crianças podem ir para essa linha aí. Estou recebendo aqui de 3 a 6, que eu esqueci. Vamos lá? Com a tia Márcia, podem ir de 3 a 6. Vamos celebrar a Páscoa lá na sala. Amém. Voltando então, desde a Páscoa judaica até a Páscoa que se transforma na ceia, né? Que é ensinado como ceia, o Senhor faz fazer isso em memória de mim. Diga assim: fazer isso em memória de mim. E aí eu perguntando com Deus nessa manhã tão linda, nessa semana, eu falei: mas por quê? Mais uma vez, por quê? Quando você olha para a Páscoa em Êxodo, você vai ver que a escolha do cordeiro era importante. Você vai ver que a Páscoa celebrada no templo era algo interessante, porque o cordeiro era escolhido e ele ficava alguns dias no templo, onde os sacerdotes ficavam examinando o cordeiro. A gente vai ver que a família deveria escolher um cordeiro da família e sacrificar, e comer o cordeiro todo durante a noite, e tudo isso que a gente já ouviu tantas vezes, mas tudo isso tem a ver com a memória, de entender uma coisa: o cordeiro é maior do que eu. Você pode falar isso? O cordeiro é maior do que eu. O cordeiro é maior do que eu, o cordeiro é maior do que você, o cordeiro é maior do que a tua família, o cordeiro é maior do que a igreja, o cordeiro é maior. Quando eu paro para tomar a ceia, o Senhor diz: fazer isso em memória de mim. Eu preciso lembrar que o cordeiro é maior, que eu preciso do cordeiro. Gente, isso ecoou dentro de mim nesses dias. Ecoou mesmo, quando o cordeiro dizia para mim assim: Jardel, o cordeiro é maior, eu sou maior do que você. A gente se perde nisso. Eu sou flamenguista, todos sabem, eu, a Kátia. Eu quero só usar o exemplo para você. O Flamengo montou aquele time, trouxe aquele técnico, e Deus, sempre que isso passava lá em casa,
em especial a Kátia, ela gosta de ver o jogo, principalmente quando ganha, né? Depois a gente gosta de ver a entrevista, o comentário. E o técnico atual, quando alguém perguntava assim para ele, fulano de tal, jogador tal, ele é imprescindível? E ele, em português, dizia assim, não tem ninguém imprescindível. Imprescindível é a camisola do Flamengo. Ele, como português, falava. Ela é que não pode faltar. Ele sempre dizia, o Flamengo é maior do que qualquer jogador. Gente, que mal-estar isso foi gerando no time do Flamengo. Até que a gente viveu a crise do Flamengo. Por quê? Porque um técnico dizia assim, todos os jogadores são importantes, mas nenhum deles é maior, é imprescindível. Todos são menores do que o Flamengo. Olha que coisa interessante. Isso começou a ecoar dentro de mim. Quando Deus falava para mim assim, Jardel, o Cordeiro é maior do que você. Porque a gente se perde. Eu estou falando como apóstolo aqui na igreja. A gente se perde. Por isso o tema da mensagem de hoje é não se perca. Essa manhã de Páscoa, de celebração, o tema é não se perca. Porque a gente começa a achar que a nossa família é maior do que o Cordeiro. A gente começa a achar que a nossa igreja é maior do que o Cordeiro. A gente começa a achar que nós somos maiores do que o Cordeiro, e essa é a pior fase. O Salmo 1, ele vai mostrar para a gente algumas pessoas, gente. E essa é a manhã que eu estou aqui para puxar a minha orelha e puxar a sua orelha, numa manhã de celebração, por amor, para que a gente não se perca. Você pode dizer isso para o seu irmão, não se perca. A gente se perde com muita facilidade na jornada, por isso o Senhor diz, fazer isso em memória de mim, em memória de que você lembre que você precisa de um Salvador, em memória de que você lembre que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, em memória de que você lembre que o Cordeiro é maior do que qualquer instituição, qualquer pessoa, e nós precisamos dele, e é isso que tem acontecido, a humanidade se perdeu. Por que a gente tem que falar tanto que não é coelho, que é cordeiro? Por que cada vez mais? Eu vi uma postagem que eu compartilhei, a criança que fala mais de coelho, mais de chocolate do que de cordeiro, é porque os pais não falam do cordeiro, pior, eles não vivem. Não se perca. Deus falou para mim, não se perca, Jardel. E eu quero compartilhar com você, não se perca. A gente começa com o primeiro C, que é de crente, e aí a gente ama, a gente se entrega, a gente faz, a gente se rasga, e aí a gente começa a se perder, quando a gente perde a noção do tamanho do Cordeiro, e aí a gente vai para o segundo C, a gente se torna crítica, é o primeiro degrau de se perder. Porque um crítico é alguém que se acha acima da coisa. Quando você se acha melhor do que aquela situação, você se acha melhor do que aquele país, então você critica tudo. Você se acha melhor do que o sistema, você que se critica tudo. Você se acha melhor do que os outros estão fazendo, então você critica. Ainda que você se conecte, ainda que você se envolva, ainda que você se aproveite, mas você se torna crítico demais. Saiu do ser de crente para o ser de crítico. Perdeu a noção de que o Cordeiro é maior, e aí critica. Perdeu a noção até de que a igreja é maior do que eu, gente. A igreja é maior do que você. Só que a gente perde a noção. Parece que eu sou maior do que a igreja, eu me torno crítico. Perdeu a noção de que a família é maior do que você. Você não é nada sem sua família. Vou te dizer isso, porque ali está a tua origem, ali está a tua essência, ali está quem se entregou para você ser quem você é hoje, para eu ser quem eu sou hoje. Então a minha família é maior do que eu. Só que eu perco a noção. Eu me sinto maior do que a minha família. Eu me sinto maior do que aqueles que vieram antes de mim, só que eles construíram um legado para eu chegar até aqui. A
quantidade de pessoas que deu a vida para que o Evangelho chegasse até mim, a você. Eu me torno um crítico. Parece que eu estou sempre acima, parece que eu estou sempre fora do ambiente. Eu me torno um crítico da família como se eu não fizesse parte. Eu me torno um crítico da igreja como se eu não fizesse parte. Eu me torno um crítico de tudo, como se eu estivesse acima. E talvez eu esteja, talvez eu não faça parte. E aí eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não se perca. Como Deus falou comigo ali, minha irmã, quando a irmã ministrava, eu estava filmando e recebendo. Por quê? Porque dentro das limitações da estrutura da vida da irmã Ana, ela é pouco presente, mas ela não é pouco participante. Tem diferença nisso. Quantas e quantas vezes eu mando mensagem para ela: irmã Ana, ora por isso e isso aqui, ora por essa situação, ora por essa empreitada nova que a gente está tomando. Vou te dizer uma coisa: não frequente igreja. Que loucura, apóstolo, é isso mesmo. Não frequente igreja, pastor César. Não frequente igreja. Frequenta academia, frequenta clube, frequenta posto de gasolina, loja de conveniência. Igreja a gente não frequenta, igreja a gente faz parte. É muito diferente. É muito diferente. Igreja é para a gente fazer parte. Muito presente, pouco presente, não sei, mas quando você se sente parte é diferente. Não se perca amanhã de ressurreição. Já falamos de milagres, mas talvez tenha algo para acontecer dentro de você e dentro de mim. O Cordeiro é maior do que a gente. O primeiro C, o C de crente. Depois o segundo C, o C de crítico. A gente começa a criticar tudo. A gente sempre tem um jeito melhor. A gente sempre tem uma boa sugestão. E aí o problema é que depois de crítico a gente vai para o terceiro C, que é o C de cético. Aí você já não começa a não acreditar mais nada. Aí você está, mas não está. Porque já que você é maior, já que eu sou maior do que o Cordeiro, já que eu me torno um crítico, depois eu me torno cético, porque eu só acredito naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, naquilo que eu sei. A minha forma é a melhor forma. E aí eu me torno cético. E aí aquilo que é pregado no púlpito, aquilo que eu escuto o irmão cantando, aquilo que há um testemunho como esse, eu sempre estou ali para dizer: não é bem assim não. Isso é muito imaturo. Essa não é bem a verdade. Não se perca, minha irmã. Você que está em casa, não se perca. Você que vai assistir assim, fora de tempo, atemporal, não se perca. Esse degrau de ser cético é horrível. Porque você já não acredita na amizade, você já não acredita na palavra, você já não acredita num contexto de relacionamento. Você vai se isolando, porque ninguém é tão bom para estar contigo. Você não acredita em nenhum sistema, em nenhuma instituição. E quem ganha com isso é o diabo. Você não acredita na paixão genuína que está no coração do outro. Você diz: isso vai passar.
Isso é coisa de iniciante. Começou crente, se tornou crítico, virou cético, até chegar no último estágio, que o Salmo 1 chama de escarnecedor, é o cínico. E a gente encontra um monte de gente aí que um dia disse ser crente, só que se perdeu na rota. E falam da igreja com cinismo, e falam dos líderes com cinismo, e falam de Jesus com cinismo, escarnecem. E Hebreus 6 fala desses, que não tem jeito para eles, porque como serão alcançados? Como serão alcançados se experimentaram os dons e hoje falam dos dons com cinismo, escarnecendo, contando piadas? Como serão alcançados se o evangelho, que é poder para transformar, hoje serve para piadelas e risinhos com cinismo? Como serão alcançados se a instituição que a Bíblia chama de noiva de Cristo, que Ele é o cabeça, é vista, falada, comentada com cinismo, com escarnecimento? Perdeu a rota e não serão alcançados mais. Não serão mais alcançados porque Moisés experimentou isso. Ele feriu a rocha uma vez e depois era só para falar, e ele feriu a segunda vez. A rocha não pode ser ferida duas vezes. Não existe duas ressurreições, não existe duas crucificações, não existe dois sacrifícios. Como serão alcançados se escarnecem, se tornaram cínicos com o dia de hoje, de ontem e de anteontem? Não se perca, meu irmão. Não se perca, minha irmã. Faça o que for necessário para voltar para a rota. Nessa manhã de ressurreição, olhe para dentro de você. Nessa manhã de Santa Ceia, olhe para dentro de você. Faça o que for necessário para voltar para a rota, para sair da crítica antes de mudar para ser cético, para sair do ceticismo antes de se tornar um cínico, uma cínica. Faça o que for necessário, mas pelo amor de Deus, volte para a rota. Jesus ressuscitou. Existe milagre sendo liberado, mas nessa manhã, o maior milagre é voltar para o primeiro ser, crente. Para alguns, vamos parecer idiotas, abobalhados, por sermos crentes numa sociedade que relativiza tudo, numa sociedade que questiona tudo, numa sociedade pós-moderna, numa geração pós-moderna, que, como bem disse a irmã, mexem tantos nos botões e com tanta velocidade. Então, nessa manhã, que a gente encontre esse botão em algum lugar dentro de nós ou fora, aquele botão que diz boot, reinicie, recomece. Procure esse botão, meu irmão, minha irmã. Onde é que reinicia a máquina? Onde é que reinicia a fé? Onde é que reinicia o amor? Onde é que reinicia a paixão? Onde é que reinicia? Onde é que está esse botão? Encontre ele, pelo amor de Deus, e aperte e reinicie, porque aí o sistema zera
e volta ao sistema de fábrica. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Cordeiro é maior do que todos nós. Encontre, por favor, minha ovelha, meu discípulo, minha discípula. Encontre, pelo amor de Deus, você que está assistindo, esse botão nessa manhã e reinicie. Reinicie. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso até que eu volte. Fazer isso para que jamais eu esqueça de que o Cordeiro é maior do que eu, de que a minha família é maior do que eu, de que a minha igreja é maior do que eu, de que eu sou o filho amado, mas eu faço parte de uma família de muitos irmãos. Eu não sou filho único. Eu não sou filho único. Eu quero te convidar a ficar de pé. Por favor, feche os seus olhos essa manhã de ressurreição. O Cordeiro é maior do que a gente e a gente precisa dele. Por gentileza, coloque a sua mão direita no seu peito e olhe para dentro de você. Feche os seus olhos. Essa é uma manhã de celebração, mas não pode ser uma celebração cínica, não pode ser uma celebração cética, não pode ser uma celebração crítica. Só é celebração se for de crente, que acredita na ressurreição, que acredita no poder da ressurreição, que entende que pecamos e carecemos da glória do Senhor, e que precisamos fazer em memória e lembrar dele, o quão grande ele é, o quão poderoso ele é, dele, por ele, para ele. Localiza o botão e reinicia. É o Cordeiro, é o Cordeiro. Manifeste-se apertando o botão e reiniciando. Manifeste tomando a atitude dizendo: não posso me perder na rota, vou voltar. Manifeste-se. A graça de Deus. E deixa que Ele seja grande na tua vida. Deixa que Ele seja grande na tua história, na tua casa. Deixa que Ele derrame a chuva. Ei! Fale com Ele. Ache o botão e aperte. Que Ele cresça, o
que eu diminua, que não se perca. que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, o servo de todos. Que Ele cresça nessa manhã na tua vida, na minha vida. Que Ele cresça mais e mais na nossa igreja. Que Ele cresça no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho. E menos de mim é o que mais quero, Senhor. E menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Você pode declarar isso nessa manhã? Que Ele cresça, que Ele cresça. Declare. Que eu diminua, Oh Deus, que Ele apareça. É pra Ele, é pra Ele. Era balabala, mas cheia. Você pode declarar o mais alto que você puder. O servo de todos os irmãos. Oh Jesus, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Cordeiro cresça, o Cordeiro vivo, ressurreto, que venceu a morte. Dele, por Ele, para Ele. 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 Oh Senhor, com esse entendimento, com essa grande oportunidade nessa manhã, celebrando a vida, a ressurreição do Cordeiro, que vem como leão e ruge, e vence a morte, celebrando aquele que quebrou o aguilhão da morte, que nos acusava, que nos feria. Queremos nos assentar à mesa e deixar claro na nossa mente, no nosso ser, o quanto precisamos do Cordeiro, o quanto celebramos um Cordeiro vivo e grande, poderoso, real, Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Cordeiro, e nós, seu povo,
sua noiva. Assim celebramos e consagramos a Ti o cálice e o pão. Em nome de Jesus. Ei, Deus. O servo de todos. Oh! Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Teu grande amor, ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado és, pra sempre adorado. Ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá o teu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Você pode levantar suas mãos e declarar isso nessa manhã. Ele está vivo, ele está vivo. Pra sempre ele vive, ressuscitou. Só a igreja declara pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre exaltado.
isso nessa manhã, querido. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é. Seja tocado pelo Espírito Santo nessa manhã. Seja tocado pelo Cordeiro. O Cordeiro vive e está aqui. Ele está aqui. Seja tocado, seja renovado, seja batizado em nome de Jesus. Seja tocado. Ressuscitou. Pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado és. Pra sempre Ele ressuscitou. Ressuscitou. O agricultor, nos tempos bíblicos, ele tinha o arado, 2 bois puxando o arado, na mão direita dele o arado, para não perder o rumo. O arado podia bater numa pedra, os bois podiam se desviando, e ele tinha na mão direita o rumo. Na mão esquerda dele ele tinha uma vara comprida, algumas com pontas de metal. É o aguilhão. Então quando o boi começava a andar muito devagar ou parava, ele cutucava os bois, ele feria os bois com o aguilhão. Por isso Paulo diz fustigar com o aguilhão. É aquele que fica fustigando. O diabo tinha um aguilhão na mão, o aguilhão da morte, que ele fustigava a mim e a você, o tempo todo. Mas o Senhor desce e vence a morte, pega nas mãos a chave da morte, e assim ele quebra o aguilhão da morte. Por isso o Senhor diz: aqueles que crerem em mim, ainda que morram, viverão. Não tem mais esse aguilhão. A vida daqueles que conhecem a Jesus se resume em vida na terra e vida na eternidade. Tome o seu cálice. Alguém ficou esquecido? Alguém que ia participar? Levante a sua mão, por gentileza. Abra o seu cálice. Abra também o seu pãozinho. Assim disse o Senhor: fazer isto em memória de mim. Maior é o Cordeiro do que nós. Com esse entendimento, que haja vida em cada um de nós, renovo, reinício, recomeço, ressurreição, a vitória sobre a morte, sobre tudo aquilo que estava tentando te fazer parar, tudo aquilo que estava tentando te fazer crítico, cético, cínico, tudo aquilo que estava tentando fazer você desacreditar. O Senhor hoje te diz: recomeça,
milagre foi liberado. E assim celebramos a vida. Comamos do pão juntos como noiva de Cristo, que é maior do que cada um de nós. Comamos junto o pão e bebemos o cálice. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, declare pra sempre. Pra sempre exaltado é, Pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Como eu falei, o agricultor tinha na mão direita o arado, e ele conduzia o arado com os olhos fixos para não se perder. Ele preparava a terra, ele semeava, mas a chuva é a bênção de Deus. A chuva é a bênção de Deus. Quero te convidar a trazer sua oferta, seu dízimo, sua primícia. 1, agradecendo pela chuva que já tem caído. E 2, agradecendo pela chuva que vai cair ainda, porque essa é a bênção de Deus. Continua com o arado firme na mão, meu irmão, minha irmã. Continua criativo, continua criativa, continua trabalhando, continua fazendo, mas não abra mão da bênção que é a chuva, porque é ela que faz toda a diferença. Pode distribuir, por favor, os envelopes. Traga a sua oferta debaixo desse céu maravilhoso de ressurreição. Levante com a sua mão direita, a mão que segura o arado, mas é a mão da bênção. Senhor, em nome de Jesus, manifestamos a nossa gratidão nessa manhã de ressurreição. Trazemos ao teu altar uma oferta de gratidão pela chuva que tem caído, e de gratidão pela chuva que vai cair, de uma grande colheita que nos aguarda, em nome de Jesus. Venha com alegria e gratidão.
Adore o Senhor com as palmas. Aplauda o Senhor assim, ó, com as palmas. Te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém declara isso podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Vou convidar agora a todos chegarem até a mesa. A gente vai cantar, orar pelo aniversariante do mês. Depois tem os sorteios, porque, como eu falei no início, essa manhã a Ágape é diferenciada, né? A gente está comemorando a Páscoa, então tem os sorteios. E, por último, é o sorteio da sexta, tá bom? Ainda temos alguns números, se alguém tiver interessado, é só. E quem não pegou o papelzinho do sorteio dos brindes, procura o Fábio, tá bom? Vamos lá para trás? Aleluia, Deus. Cadê o pastor César?